A graça e a paz, meus queridos, esteja sobre a sua vida. Que alegria ter você aqui conosco, nesse nosso canal do YouTube, reunido, nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, da Igreja Batista do Moreno. Seja muito bem-vindo a esse nosso culto, que hoje nós queremos buscar a presença do Senhor. Eu quero ler com vocês um texto bíblico, então abra a sua Bíblia, ou você também pode acessar, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? A palavra de Deus para o seu coração é: se revista do Senhor. Esteja, meus queridos, fortalecido no poder do Senhor, para poder vencer todas as dificuldades, todas as lutas. Você que está chegando aqui nesse nosso canal, com certeza você tem lutas, tem tribulações, tem aflições, tem as suas dificuldades na sua vida. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Talvez tenha pessoas te perseguindo, falando mal da sua vida. Mas a nossa luta é contra os poderios deste mundo, contra o diabo, contra os seus demônios que vêm contra a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz: olha, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir. Então, nós convidamos nesse culto que você esteja preparado para resistir contra as ciladas diabólicas e satânicas. Vamos orar ao Senhor consagrando esse nosso culto. Pai querido, queremos consagrar ao Senhor esse nosso culto, esse nosso momento, ó Pai, que nós paramos durante a semana para buscar Tua presença. Pai querido, venha falar ainda mais no nosso coração. Venha, ó Pai, se fazer presente neste lugar, na casa de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, ó Pai, através desse vídeo, desse canal do YouTube, que seja uma bênção, ó Pai, que seja libertador, que seja transformador. Opere, ó Pai querido, poderosamente no nosso meio, transformando vidas. Ouve, ó Pai querido, essa nossa oração e receba, ó Pai, a nossa adoração nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos louvar o Senhor neste momento. Eu convido você que abra o seu coração e exalte o nome do Senhor nesta noite. Salvador bendito, ter-me bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sob a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Tudo que é contrito já te procurou. Pela tua graça
achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tua excelencia, graça faltará. Ó, quem te confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu e os inimigos podes bem vencer. Sabe bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Quero dar meu boa noite na gloriosa paz do Senhor. Nesse momento nós estaremos orando pelos enfermos, pelos pedidos de oração que foram feitos aqui, que vão ser feitos, mas também eu quero deixar 2 versículos em Efésios, no capítulo 6, versículos 17 e 18, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Nós queremos ler a relação de algumas pessoas que estão enfermas, que estão precisando de oração, que são nossa irmã Irene, Marineide, Netinho, Nego, Nelson, Nirinha, Zilda, Chico, Mariinha, Jacira, Alzemar, Leidivânia, Zedequias e Aldivani. Orar também pela saúde do pai, do padrasto do pastor Cláudio, orar pela a família pastoral, orar pelo o meu netinho e do meu filho Mário, e orar pelas famílias, de Ilka, orar por Jennifer, bebê de 6 meses que talvez seja preciso uma cirurgia, e sua mãe Kaline e amiga de Janiele. Orar pela irmã Ieda e sua mãe Lourdes, que estão internadas com Covid, e orar pela sobrinha da irmã Ana, chamada Natália, que está com Covid. Orar pelas irmãs Rosenira e orar por Edilson. Orar pelo estado do Amazonas, orar pela nossa cidade, orar pelas famílias de Maíla, que faleceu o seu tio Epitácio, membro da igreja. E agradecemos pelo o tio de Zoninha, pela família de Pretinha e Eliabe, que se recuperam de Covid. E orar pelos esposas e filhos e netos que estão afastados da igreja e pelos membros da igreja.
e pelos missionários, os nossos missionários e ministérios. E podemos estar orando por essas famílias, e nesse momento nós queremos curvar as nossas cabeças e estar orando. Pai eterno e adorável Deus, nós somos gratos, Jesus, pela tua misericórdia, Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, feito maravilha em nosso meio. E nesse momento, Jesus, nós colocamos em tuas mãos essas vidas que aqui estão necessitando de oração, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nessas vidas, ó Deus amado, fazendo milagre, operando milagre, ó Deus, desses que estão internados com Covid. E enfim, ó Deus, todos que estão necessitando, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família da nossa comunidade, ó Deus, abençoando, ó Jesus, cada vida e olhando, ó Deus amado, com a sua compaixão, para que possamos, ó Deus, obter vitória em nosso meio, Pai. Nós te adoramos, Senhor Jesus, e nós te bendizemos, e nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Graças a Deus. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser criança que vai ajudar, cuidar do seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero todos falar, anunciar e viver para Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser criança que vai ajudar, cuidar do seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero todos falar, anunciar e viver para Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Meus queridos irmãos,
neste momento nós vamos ter reflexão da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem algo para falar contigo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta do apóstolo Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do versículo até o versículo 8. Deus tem algo para nós nesta noite e quer com certeza falar ao seu coração. Então, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo do 3 ao 8, que diz assim: Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança, e ao domínio próprio, e a piedade e a perseverança, a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ansiosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai, que neste momento nós possamos ouvir a Tua voz, possamos aprender da Tua palavra e sermos praticantes da Tua palavra. Que tudo isso, ó Pai, possa nos ajudar a crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é crescendo em Jesus. Crescendo em Jesus. O grande desafio que nós cristãos temos não é apenas conhecer Jesus, mas sim é crescer em Jesus. Jó, lá no capítulo 42, no versículo 5, vai dizer: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó adorava o Senhor somente de ter ouvido falar. Mas ele não se desviou do caminho do Senhor, ele continuou firme ali. Mas Jó ele passou por uma experiência, por uma tribulação muito grande, por aflição muito grande. E ele, no final de tudo aquilo, ele diz: agora os meus olhos te veem. Não é apenas aquilo que eu ouvia falar, daquilo que as pessoas me contaram quem era o Senhor. Mas agora eu tenho uma experiência contigo. Eu quero dizer para você nesta noite, o estudo desta noite é para que você possa crescer em Jesus. Para que você possa desenvolver a sua vida em Jesus e não apenas de ter Jesus apenas de ouvir falar daquilo que alguém contou, uma experiência que alguém te contou. O que, meus queridos, nós precisamos ter, o que a igreja precisa ter, o que você precisa ter, que nós precisamos ter é experiência com o Senhor. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm abandonado o Senhor diante das lutas, das dificuldades, é porque não conhece o Senhor profundamente. Conhece o Senhor de ouvir falar. Conhece o Senhor de experiência do outro. Mas não conhece o Senhor profundamente. Por isso esse texto de Jó, ele diz: agora eu conheço o Senhor, porque os meus olhos viram o Senhor. Porque agora eu tenho uma experiência com o Senhor. Por isso, nesta noite, nós vamos estudar este capítulo aqui da carta de Pedro, porque ele fala que nós devemos crescer em Jesus. Nós devemos desenvolver a nossa vida espiritual em Jesus. Eu quero que você nos acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta, para acompanhar os textos bíblicos, para que nós possamos desenvolver a nossa vida espiritual em Jesus. O tema desse livro, dessa segunda carta do apóstolo Pedro,
no capítulo 3, versículo 18, vai dizer: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro aqui de Pedro, ele está preocupado com a questão das heresias, dos falsos profetas, dos líderes, falsos filósofos que estavam entrando dentro da igreja, que estavam se infiltrando dentro da igreja, dentro da comunidade dos crentes, e que estava levando os irmãos a desviarem do caminho do Senhor. E ele precisava combater aquelas heresias duramente. Por isso que ele via, ele fala: quero que vocês cresçam. Por isso essa segunda carta nós podemos encontrar ele falando para esses irmãos que eles se desenvolvam espiritualmente dentro do corpo do Senhor. Porque infelizmente muitas pessoas são ainda como bebês espirituais, que não se desenvolveram, não cresceram. E nós precisamos, meus queridos, pensar que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Devemos crescer. Por isso, no entanto, no modo positivo, Pedro aqui nos apresenta algumas instruções práticas de como devemos crescer na graça ao invés de abandonar o Senhor quando vem as lutas, quando vem as perseguições. Por isso, meus queridos, tem algumas pessoas comentando, né? Quando os cultos voltarem ao normal, muitos irmãos não vão voltar para a igreja. Sim, muitos não vão voltar. Eu tenho dito isso. Muitos não vão voltar porque não tiveram uma experiência com Jesus, porque não se desenvolveram em Jesus. E o meu desejo nesta noite é que você cresça em Jesus, amém? Que você se desenvolva em Jesus. Eu quero que você acompanhe junto comigo, então, o estudo desta noite, porque o que Pedro aqui desejava era que esse crescimento produzisse um tipo de maturidade cristã, uma maturidade espiritual. E o meu desejo nesta noite é que você também desenvolva essa maturidade, que você seja capacitado para poder enfrentar todas as lutas e todas as dificuldades que nós temos nesse mundo. E para isso nós precisamos então introduzir essa carta, para que possamos então enfrentar os desafios e as heresias que muitas vezes tem neste mundo. E o propósito de hoje é a gente crescer. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tenha um conhecimento plenamente em Jesus. Olha comigo no versículo 3. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Meus queridos, o primeiro passo para o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual é conhecer Jesus. Tem até um louvor, né, que as crianças cantam muito, que é: quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Eu preciso saber, né? Nós precisamos saber quem é Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Se nós, meus queridos, não conhecer Jesus, se nós não tivermos uma experiência com Jesus, nós não vamos crescer, nós não vamos desenvolver a nossa maturidade espiritual. Mas você pode perguntar: mas pastor, o que significa conhecer Jesus plenamente? Conhecer Jesus plenamente é conhecer Ele como Salvador pessoal da nossa vida. É saber que Ele se encarnou aqui na terra. É saber que nós tivemos uma revelação do Pai através do Filho. É saber da sua obra terrena que Ele fez aqui. É saber desse amor que se doou por você, que se doou por mim. É saber, meus queridos, desse poder que nos redimiu.
Conhecer Jesus é saber também que Ele nos deixou recursos para que nós possamos usar para combater os males, para poder enfrentar dificuldades, para poder trabalhar no reino do Senhor. É saber, meus queridos, que nós fomos revestidos pelo Espírito Santo, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo no momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É saber que, como você tem agora o próprio Deus habitando dentro de você, Ele agora te capacita com os dons espirituais. E essa capacitação é para que você possa atuar no reino do Senhor, para que você possa trabalhar para o Senhor. É saber que nós temos que testemunhar de Jesus pelo poder do Espírito Santo que há em nós, porque sem esse poder nós não podemos ser testemunha do Senhor Jesus. É saber que nós somos agora libertos do pecado, daquilo que era uma condenação no momento que você nasceu. E hoje nós somos agora um povo remido, santo. Nós que estávamos presos no poder do pecado, mas agora nós somos libertos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é saber que o inimigo não pode agora nos tocar, porque há um poder maior dentro de nós. É também conhecer as promessas de Jesus, as promessas que Ele nos oferece. E muitas vezes nós crentes temos essas dificuldades de saber quais são as promessas que Jesus disse, quais são as promessas que Jesus deixou para nós. Primeiro, Ele diria que estaria conosco todo o tempo, que não iria nos abandonar, que Ele seria o nosso advogado para poder nos defender, que nos daria um reino eterno e que Ele voltaria, que ressuscitaria dos mortos, iria arrebatar a sua igreja, a sua noiva, e que Ele seria o juiz de toda a terra. Nós cristãos, meus queridos, devemos ter uma intimidade com esse Senhor, ter uma comunhão com Ele. Nós devemos, meus queridos, vivenciar uma vida de louvor e de adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, temos que viver uma vida de santidade, porque primeiro nós recebemos a salvação pelo poder que há em Jesus, e segundo, nós devemos ter uma vida santa. Por isso a ordem é primeiro a vida e então a piedade. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando nesse nosso culto de hoje, nosso estudo da palavra do Senhor, que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o poder de Deus para nos salvar da penalidade do pecado, do poder que nos condena, de toda aquela poluição que estava dentro de nós, e agora nós somos purificados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Amém? O poder, meus queridos, que veio até esta terra para poder nos trazer agora algo novo, uma vida nova, uma vida de santidade. E assim, este poder divino é a fonte de santidade, é o conhecimento daquele que nos chamou, e agora nós somos o seu canal aqui na terra. Por isso, você deve conhecer Jesus. Você deve ter uma experiência com Jesus. E Jesus disse lá em João, capítulo 17, no versículo 3, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, que diz:
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Meus queridos, este é a vida eterna, nós conhecermos o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo, que veio até essa terra. Porque se aqui na terra você não conhece Deus, você não quer ter uma intimidade com Deus, se você não desenvolve uma vida de santidade diante do Senhor, a pergunta que eu te faço é: por que você quer ir para o céu? O que você quer fazer lá então? Porque a Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter o próprio Deus iluminando-nos. Porque Ele será o nosso Deus. Ele será aquele que estará conosco. E a pergunta que nós devemos fazer é: se aqui na terra eu não desenvolvo uma vida de santidade com o Senhor, então o que eu vou fazer lá no céu? Porque lá no céu eu vou estar o tempo todo diante do Senhor, o tempo todo com Ele. Por isso que nós devemos crescer em santidade, no conhecimento em Jesus Cristo. Porque quanto melhor você conhecer Jesus, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais perto você estará de Deus. Quando nós crescemos em Jesus, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Eu quero também aqui dizer que nós somos chamados para ser bênção. E Pedro, meus queridos, nos lembra muito bem disso, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, que se encontra lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, meus queridos, nós fomos chamados para não usar o mal com o mal. Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Nós fomos chamados para não usar o mal com o mal. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 9. Abre aí, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, que diz: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fosse chamado, a fim de receber bênção como herança. Nós fomos chamados a voltar bênção por injúria. Ainda nesse 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, que diz: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fosse chamado, a fim de receber bênção como herança. Eu quero dizer para você, olha, muitas vezes nós crentes não temos esse conhecimento de Jesus, não sabemos então como reagir, e muitas vezes nós pagamos o mal com o mal. Queremos muitas vezes retribuir aquilo que a pessoa fez de mal para conosco. E Pedro aqui está dizendo: olha, você não deve retribuir o mal com o mal. E depois ele diz: nem ofensa com ofensa. Muitas vezes, meus queridos, nós somos ofendidos. Muitas vezes tem pessoas que falam mal das nossas vidas e nós queremos retribuir, agir como esse mundo age. Por isso, Pedro aqui chama a atenção da igreja, dizendo: olha, vocês não devem fazer esse tipo de coisas. Mas, pelo contrário, vocês devem bendizer a vida deles. Vocês devem tratar as pessoas da melhor forma possível. E é muito interessante isso. Muito interessante. Porque ele vai dizer:
que há uma promessa para quem faz isso. O final do versículo diz: a fim de receber bênção como herança. Quando nós, meus queridos, não retribuímos o mal com o mal e nem a ofensa com a ofensa, e vamos então, abençoamos a vida daquelas pessoas, há uma promessa para a nossa vida, que é receber as bênçãos. Sabe por que muitas vezes não vem bênção sobre as nossas vidas? Sabe por que muitas vezes não recebemos coisas grandiosas e poderosas? É porque, meus queridos, nós não abençoamos a vida das outras pessoas. Queremos o mal delas. Quer ver um exemplo? Você deve ter visto essa semana a história de um menino lá em São Paulo, onde vivia com o pai, vivia com a madrasta, e eles pegavam aquele garoto e colocavam eles dentro de um barril, debaixo de um telhado, no sol, no calor, deixava o menino sem comida, muitas vezes até acorrentado, e aquele menino, muitas vezes, para se alimentava das suas próprias fezes, ou lhes davam alguma coisa podre para aquele menino comer. Qual é o sentimento que nós temos no nosso coração diante de um pai que faz isso com seu filho, diante de uma madrasta que faz isso, com seu enteado? O sentimento humano, humanamente falando, era, se no Brasil tivesse, condenariam eles à morte. Mas dentro do reino do Senhor, a atitude da igreja é dizer: vai e não peques mais. Conseguiu entender o que Pedro está dizendo aqui nessa carta? Não é, meus queridos, retribuir o mal com o mal. O nosso coração deveria condenar eles. Mas dentro do reino do Senhor nós devemos abençoá-los e dizer: vai e não peques mais. É fácil? Não vou mentir para os irmãos. Não é. É difícil. Mas dentro do reino do Senhor nós devemos cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós. Difícil é, mas não é impossível. Não é impossível. Devemos, meus queridos, fazer. Porque nós fomos chamados para a eterna glória do nosso Senhor. Está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Nós temos, meus queridos, que entender que nós fomos criados para a glória do Senhor e Ele nos chamou para a sua eterna glória, depois do Senhor ter sofrido. E Ele mesmo nos coloca agora firme, nos fortalece e nos deixa agora alicerçado para poder levar essa mensagem a todas as pessoas. O próprio Senhor, Ele, quando nos chama, Ele também nos capacita para a obra dEle. Mas uma outra coisa que esse texto aqui, ele nos ensina, meus queridos, é a questão da piedade. A palavra piedade, ela é traduzida muitas vezes erradamente. E nós precisamos entender, eu quero que os irmãos entendam essa palavra piedade, que o apóstolo Pedro está usando aqui nesta carta. A palavra piedade em grego significa eusebes, que quer dizer devoto, buscar a Deus, reverência. Piedade, seu significado original, que descreve a condição de ser pio, a palavra latina para bondoso, devoto, cumpridor de deveres.
E o oposto da palavra piedade é ímpio, impiedoso, impiedade. E a palavra ímpio, ela aparece na Bíblia 250 vezes e é visto sempre como aquele que é contra a vontade de Deus e geralmente por motivo de incredulidade e, portanto, não exprime qualquer tipo de devoção a Deus. Assim podemos então entender o uso que os escritores do Novo Testamento fazem da palavra piedade, como que para se referir à condição daqueles que têm fé em Cristo e amam a justiça do Evangelho, a Cristo e os seus mandamentos, expressando numa vida de devoção a Deus, tanto interna quanto externamente. Por isso que eu quero perguntar a você, será que realmente a sua vida tem sido uma vida de piedade? Que quer dizer uma vida de devoção a Deus, tanto internamente quanto externamente, trabalhando para a obra do Senhor até que Ele venha, servindo ao Senhor com alegria, porque, meus queridos, o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos ter uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida que trabalhe para o reino do Senhor, que nós devemos orar, meditar, congregar, nós devemos, meus queridos, fazer parte de uma piedade que seja uma devoção, porque a vida de piedade é a expressão prática da nossa adoração e serviço a Deus. Por isso que Pedro ele coloca esta palavra aqui nesse texto, chamando a atenção dos cristãos, que deve ter uma vida de devoção, uma vida de fraternidade, uma vida de amor, uma vida que deve crescer no Senhor, trabalhando para o Senhor, porque aqueles que querem crescer no Senhor querem servir ao Senhor, querem trabalhar para o seu reino, fazer com que o reino do Senhor seja expandido. E a pergunta que eu faço é: você tem uma vida de piedade, trabalhando para o Senhor? Porque não adianta você dizer: olha, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, mas se você não tem uma vida de piedade, se você não trabalha para o Senhor, se você não tem uma vida de expressão prática, de adoração, porque adoração, meus queridos, não é apenas louvor dentro da igreja, mas quando nós saímos da igreja e estamos servindo ao Senhor, estamos trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor o tempo todo. A nossa vida é uma vida que seja para glorificar o Senhor. Uma vida onde nós estamos trabalhando para o reino do Senhor. Por isso que a palavra piedade é ter uma vida de devoção, buscando, reverenciando. Como é triste, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e não têm reverência na casa do Senhor. Como é triste ver, meus queridos, que as pessoas não têm reverência dentro da igreja, não têm reverência dentro do reino do Senhor, e não trabalham para o Senhor, e não querem servir ao Senhor, mas dizem: olha, eu amo o Senhor. Mas será que realmente conhecem o Senhor? Porque quando nós conhecemos, queremos servir ao Senhor. Queremos, meus queridos, trabalhar para esse reino do Senhor. Queremos expandir o reino do Senhor. Vida de piedade, vida de devoção. Eu quero terminar essa mensagem, essa meditação da palavra do Senhor nesta noite, para o seu coração. Com certeza, creio eu que você está sendo abençoado com essa mensagem, assim como eu fui na preparação desse sermão.
é que você precisa ter uma vida de piedade. Porque grande parte desse tema que é tratado aqui nesse texto, que Pedro está colocando aqui, é para que você possa conhecer Jesus. E se Jesus não é conhecido desta maneira por nós, então os recursos divinos para a nossa maturidade, ainda que disponível, pode não ser usado em nossa vida. E o grande convite que Jesus oferece para você nesta noite é que você possa se aprofundar nele. Viva uma vida de piedade, de devoção, conhecendo aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar com você nesta noite, quero convidar você a fechar agora seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, que, ó Deus querido, essa mensagem falando sobre nós conhecermos o Senhor possa ser, ó Pai, uma verdade na nossa vida, um desejo do nosso coração, uma vontade, ó Pai querido, a qual nós possamos fazer e cumprir. Porque o Senhor nos chamou, ó Pai, para ser luz. Mas nós precisamos crescer em Jesus, conhecendo esse nosso Senhor e Salvador. Por isso, colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai querido. Limpe, ó Pai querido, as nossas vidas de toda imundícia que é o pecado que nos separa do Senhor. Esse pecado, ó Pai, que tem nos afastado de Ti. E que possamos, ó Deus, crescer no Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, que nós possamos ter uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria, uma vida, ó Pai, onde possamos trabalhar em prol do Teu reino. Abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão que está orando agora comigo. E que, ó Pai, eles possam ouvir melhor a Tua voz, cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se
tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Queremos louvar o Senhor, aniversariou a nossa irmã Marli. Queremos dizer, minha querida irmã, que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando e conduzindo o teu caminho. Que Deus, então, te abençoe, minha querida irmã Marli. Meus queridos, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, você que está nos acompanhando. Queremos avisar os irmãos que sexta-feira nós temos a nossa sala de oração e você pode estar conosco orando, buscando a presença do Senhor. Vamos juntos continuar buscando a presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso que vive e reina para todos sempre. Eu quero neste momento orar ao Senhor, encerrando esse nosso culto, dizendo aos irmãos também, não deixe de contribuir com seus dízimos, as suas ofertas. Lembrando, nosso missionário ali de Felipe Guerra, vamos contribuir, meus queridos, abençoando a vida dele. E também 1 quilo de alimento, não vamos deixar de contribuir com 1 quilo de alimento para a nossa cesta básica, abençoando as famílias que necessitam. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, obrigado, ó Deus querido, por esse culto, por tudo, ó Pai querido, que aqui aconteceu. Ó Pai, o nosso objetivo é adorar o Teu santo e glorioso nome, porque cremos que só o Senhor é Deus e não existe nenhum outro Deus além de Ti. Ó Pai querido, Pai santo, fala, ó Pai querido, cada vez ainda mais no nosso coração, que possamos, ó Pai, crescer sempre no Senhor e ter um desejo de buscar mais o Senhor. Que, ó Pai querido, a nossa igreja possa desenvolver, ó Pai, um crescimento na maturidade, na espiritualidade, que possamos ter uma igreja forte, ó Pai, para poder trabalhar para Ti. Levante, ó Pai querido, obreiros nessa igreja, levante, ó Pai, pessoas capacitadas, com dons, ó Pai, espirituais, para poder usar no Teu reino, ó Pai. Ó Deus, abençoe a nossa semana, guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo mal, abençoe, ó Pai, cada um que está nos acompanhando, a sua casa, a sua família, ó Deus, seus mantimentos, seus recursos, Senhor, que estejam, ó Pai querido, sempre também à disposição do Teu reino, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe a minha vida, a vida da minha família, esteja conosco, pois é o que eu oro, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor
e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Amém.